Adriana, também foi ampliada a pena para estupro coletivo e tipificada a chamada pornografia de vingança. Esse é o assunto da entrevista hoje do Link. Eu converso com a advogada Lívia Queiroz. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Rodrigo. Lívia, a gente começa falando do crime de importunação sexual, né? O que é isso? O que tem esse nome? Um exemplo que a população inteira provavelmente tem conhecimento dessa conduta que foi tipificada como crime. Foi aquele cidadão que no interior de um ônibus, um transporte coletivo, ele praticou o que a lei chama de ato libidinoso, que seria qualquer manipulação com as mãos de forma erótica, obscena ou que tenha alguma conotação sexual. É exatamente essa conduta que a lei veio punir com uma pena de 1 até 5 anos. É estranho a gente pensar que isso ainda não era crime, né? É bem perturbador, né? A partir do momento que uma pessoa entra num ônibus, enfim, em algum lugar público e se sente no direito para satisfazer um prazer próprio ou achando que está satisfazendo um prazer de terceiros, obriga, né, e impõe que as demais pessoas participem de um momento desse. Isso viola, de certa forma, a dignidade, a privacidade daquelas pessoas, por mais que esteja no ambiente público. Você acha que esse agora, com essa tipificação, né, tornando isso crime, vai inibir? As pessoas vão ter um receio? A intenção, a proposta sempre é positiva, é sempre nesse sentido, né? E a gente que está do lado de cá como quem faz, de certa forma, a lei acontecer, a lei ser cumprida, a gente tem que ser otimista. Eu acredito que, de certa forma, vai inibir, sim. As pessoas vão pensar pensar um pouco mais, né? Antes de praticar esse tipo de conduta. Nesse mesmo sentido, você acha que agora com essa tipificação, as pessoas vão ter mais coragem, as mulheres, né, e pessoas no modo geral, vão ter mais coragem para denunciar? Eu acredito que sim. Na verdade, toda a legislação ultimamente tem se moldado muito a passar essa proteção para a mulher, né? Essa lei, inclusive, ela foi aprovada no Senado no mês de agosto, que foi justamente quando a Lei Maria da Penha completou 12 anos. Então, eu acho que isso deve servir, sim, como um encorajador dessas mulheres. Você falou da Lei Maria da Penha, que vem para proteger as mulheres em várias frentes, né? A gente também tem um outro crime que é horroroso, que é a divulgação, né, de vídeos íntimos, fotos, imagens, sem o consentimento das vítimas, muitas vezes motivados pelo um término de um relacionamento, pelo ex-parceiro. Você é dessa área, como é que essas pessoas se sentem quando isso acontece? Isso é pela Lei Maria da Penha, e existe uma gama muito grande de julgados nesse sentido, de que essa divulgação é uma violência psíquica contra a mulher. É uma forma de punir algum comportamento ou castigar aquela pessoa. Geralmente acontece muito pelo término do relacionamento. E aí pode ser casamento, noivado, namoro, enfim, a gente nem qualifica muito o tipo de relação, a gente usa o termo relação íntima de afeto, né? E já é o suficiente para caracterizar esse crime. Essa divulgação ganhou aí uma pena de 2 a 5 anos, né? Exatamente. Queria te perguntar se nesse sentido também, essa nova lei, ela vem para dar um suporte para as mulheres de que elas não são culpadas pela divulgação, né? Porque muitas vezes, quando acontece isso com alguma vítima, logo vem a pressão da culpa, né? Você enviou, você permitiu, e não é, né? O errado é quem divulga. Na verdade, a sociedade vem com um vício, né? De sempre atrelar determinados comportamentos negativos de homens como reflexo de algum comportamento feminino, né? Isso é estigma da nossa sociedade. E, na verdade, nessa situação, principalmente, não é assim que funciona, né? Se você tem um parceiro, você tem uma relação, você presume que tem uma relação de confiança com aquela pessoa. E o que é, hoje em dia, pelo que a gente vê muito, mandar uma foto, ou tem casais que gostam de filmar os momentos íntimos, se eles se sentem à vontade para gravar
e para fotografar e para mandar um para o outro, é uma traição da confiança. É muito mais, inclusive, do que o divulgar, o expor, né? O que eu digo assim, é muito mais para o que a mulher sente, né? Além de estar exposta, ela se sente traída na questão da confiança com o parceiro. Fruto da nossa sociedade machista, né? E também, falando ainda dessa sociedade, a gente também teve o aumento das penas, né, para estupro coletivo e também para estupro corretivo. Explica a diferença de um e de outro. São duas formas de se praticar estupro repudiosas, né? O estupro coletivo é aquele praticado por 2 ou mais agentes. Né? Há algum tempo teve um caso de uma menina, acho que não me lembro exatamente os detalhes, no Rio de Janeiro, né? E aquilo ali é o típico exemplo de um estupro coletivo. O estupro corretivo, e aí vem mais uma vez o estigma da sociedade, né? Que impõe uma posição muito machista em algumas situações. É uma dupla violência também. É uma dupla violência. Seria o estupro como forma de correção de um comportamento social ou um comportamento sexual de uma mulher, por exemplo. Tem acontecido muito com homossexuais, com transexuais, e as pessoas que praticam esses crimes, elas se intitulam como curadoras, elas vão curar aquele desvio, suposto desvio sexual, né, da vítima, o que é um absurdo. É um absurdo. Homens, na sua maioria, cometendo esses crimes. E também, aproveitando essas brechas que a lei tinha, né? Esses não compromisso da lei. Essa falta de rigor, né? Hoje, com essa mudança, o rigor na punição ficou muito maior. Muito maior. A pena de estupro prevista no Código Penal era de 6 a 10 anos. E com essas causas de aumento de 1/3 a 2/3, isso eleva a pena consideravelmente, né? Principalmente para o estupro coletivo e para o estupro corretivo. E esse agravamento, se a pessoa for conhecida da vítima, também vale para a divulgação, né? Lá sim, também aumenta em até 2/3. Sim. Há um detalhe importante nessa questão sobre a divulgação, né? Que a gente chegou a comentar e acabou passando. Isso vale também para grupos de WhatsApp. Se aquelas imagens chegam num grupo de WhatsApp e você, que não tem absolutamente nada a ver, não participou, mas divulgou, você pode também ser responsabilizado. Então, acho que a lei tentou cercar de todas as formas essa conduta. Por isso que fala que é publicar, né? E também divulgar. Isso. E esse divulgar não precisa ser o agente, né? Exatamente. Pode ser quaisquer pessoas. Isso. E aí, tendo, às vezes, menores, também aumentam, né? Sim. A pena. Tudo vai agravando, né? A divulgação pela quantidade de pessoas, pelos vários meios de comunicação, todas essas são situações... De que forma que atinge a vítima, o seu emocional, a sua honra. A previsão no artigo cita alguns verbos, algumas ações, e prevê, inclusive, o vender. Vender essas imagens também configura esse crime, né? Aí, se você vende, se você encaminha, se você divulga de alguma outra forma, tudo isso vai contribuindo para fazer aquele cálculo de quanto a sua pena vai aumentar, quão gravosa foi a sua conduta. A gente teve aqui alguns avanços importantes nesse sentido. O que ainda precisa melhorar? Os canais de denúncia, as vítimas precisam tomar mais coragem? O que você acha que para a gente ter um mundo mais seguro para as mulheres ou uma punição maior para esses criminosos, para onde a gente tem que ir? Eu acho que é um conjunto, né? A gente vai caminhando à proporção que a gente consegue ter chão seguro para pisar, né? Essa alteração da lei foi significativa, a gente precisa ver como ela vai ser aplicada, com que pulso isso vai acontecer e com que rapidez, né? E a gente tem visto muitas campanhas para as mulheres terem coragem, para denunciarem, para não se calarem. E eu acho que as coisas estão caminhando no rumo correto, no rumo de sucesso. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Com o rigor na lei e com a coragem das mulheres, a gente consegue mudar o cenário triste que a gente vê hoje no Brasil. Vamos torcer para a gente ter um Brasil mais seguro para as mulheres, né?
e um Brasil também menos machista. Com mais respeito. Mais respeito e tolerância. Muito obrigado, Lívia, pela sua participação aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço.